tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho Roda da Fofoca aqui com a gente, mas antes de qualquer coisa, nossa primeira página. E a primeira página de hoje não podia deixar de ser sobre o William Vac, o ex-apresentador do Jornal da Globo, não é? Que depois de ter sido demitido pela emissora, ficou um tempo quieto, mas agora, desde o final de semana, quando ele escreveu um artigo para o jornal Folha de São Paulo, ele voltou para a mídia pela primeira vez falando o lado dele dessa história. E tem alguns pontos que valem a pena ser ressaltados, não é? Aliás, daqui a pouco você vai ver trechos importantes dessa entrevista do William Vac já aqui no nosso programa, e a gente comenta mais um pouco. De início, só o que eu queria dizer é o seguinte: ele assume, não é, que o que ele fez foi uma coisa idiota, depois ele classifica com um palavrão, depois ele garante que ele não é racista e que todo o trabalho dele prova isso. Ele diz: a minha obra prova esse tipo de coisa. Ele acredita a demissão dele ao fato da Rede Globo de televisão não ter suportado a pressão, não do público no geral, mas das redes sociais. Ele acha que ele foi demitido por causa disso, porque a Globo se importou com as redes sociais, que estavam fazendo com ele o que ele considerou um verdadeiro linchamento. E a partir daí, ele tenta se absolver, vamos dizer assim. Ele reconhece uma culpa, mas ele diz que não é racista, que a piada foi idiota, aquilo não era uma piada, era uma declaração, e de cunho racista sim, todo mundo viu, não é? Mas quando ele diz assim: eu não sou e nem nunca vou ser politicamente correto, como se aquele tipo de declaração é coisa de preto, fosse simplesmente uma coisa que, assim, ela contra, como é que se diz? Ela vai contra ao senso comum, ela vai, na verdade, romper padrões de comportamento. Eu não sou politicamente correto porque eu enxergo mais além, porque eu penso fora da caixinha, porque eu não me enquadro, quando não é isso, gente. Na verdade, não é questão de ser politicamente correto ou politicamente incorreto. A questão é você ser humanamente correto, sim. Aí é que está além do politicamente correto. Isso vai muito mais além, porque vai da sua consciência como ser humano, da maneira como você vê o seu próximo, o seu semelhante, da maneira como você trata aquele que é seu irmão, sim, porque estamos todos aqui nessa nave perdida no espaço, que é o planeta Terra. E isso ele demonstrou que não faz. Mas ele não estava no ar. Caramba, arruma outro argumento, né? Porque esse é pra lá de furado, gente. Sabe? É melhor se tivesse no ar, se já assumisse aquilo que é e não ficasse passando uma imagem que não tem nada a ver com o que você pensa longe das câmeras, que é o seu espaço de maior realidade, de maior encontro com você mesmo, do que falar fora do ar, sabe? Eu acho muito mais sério isso ainda. Eu não acho que alivie em nada essa questão, que se Deus quiser logo a gente já vai ter parado de discutir sobre isso, porque as coisas já foram encaminhadas, mas é muito pior você falar, né, no ar aquela postura, aquela coisa toda, e antes disso está segregando alguém, antes disso está fazendo o que foi considerado piada, e para mim não é piada, para mim é um insulto, é discriminação, é preconceito, e preconceito racial é crime, né? Como se então fosse absolvido de absolutamente tudo. Mas foi um cara que entregou a fita, isso foi uma maldade. Olha, essa atitude, claro que é discutível, mas maldade é você falar aquele tipo de coisa, mesmo que o outro não tenha agido corretamente, embora tenha sido uma vingança, entre aspas, contra esse tipo de preconceito que ele também não aceita, desmascarando o William Vac para todo mundo. Mas ao invés de ficar julgando quem vazou a fita, tem que pensar, como já foi muito pensado, naquilo que foi dito, porque aquilo é que é o que conta, na verdade, é o conteúdo daquela conversa, né? Daquela conversinha que particularmente eu achei nojenta, e falei isso aqui para vocês. Não tolero, não aceito, não acho que possa ser dito: era só uma brincadeira, era só uma piada de mau gosto ou idiota, como o próprio William está acreditando agora a atitude dele. Não
é, a coisa ali é séria, a coisa é uma postura, né, de vida, ou então uma maneira de enxergar um semelhante que tem um outro tom de pele, tem uma melanina mais forte. É muito triste tudo isso. Então, acho que quando ele tenta justificar dessa maneira, ele está pecando de novo. Era melhor não falar nada, era melhor já falou, já se posicionou, ele fez uma piada de cunho racista, mas ele garante que ele não é racista. A gente espera que tenha deixado de ser, porque aquela maneira de falar daquele jeito, gente, não é só, todo mundo falava e não tinha noção. Não sei, fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Eu acho que se era, e depois desse tombo todo, possa repensar tudo e ir se livrando dessa coisa negativa e perversa que vive dentro de muita gente, ou dentro de cada um de nós, mas tem gente que se conscientiza e consegue se livrar desse tipo de coisa. O que eu acho é que desde o começo, desde quando a fita vazou, ele deveria ter tomado a atitude que ele tomou agora, já saísse para a mídia, estava todo mundo atrás dele, querendo saber a opinião dele, querendo que ele desse uma explicação, uma boa explicação para aquilo se houvesse, mas ele resolveu falar agora. Uma coisa eu acho que fica como ponto pacífico, ele é um grande profissional, ele é um profissional brilhante, ele realmente tem uma obra, tem uma história no jornalismo, e não é porque ele errou e errou feio, que ele não possa exercer a profissão dele. O direito de trabalho é um direito sagrado, é um direito de todo mundo. Então, eu acho que a Globo fez certo, teria que ser demitido mesmo. A situação ali era muito delicada, num momento em que a gente passa por uma profunda transformação, que é muito difícil, muito delicada, mas é para melhor, é para uma evolução da gente como ser humano, é aquela história de você, de repente, se faz a luz, de repente fala, poxa, eu estou falando esse tipo de coisa mesmo? É assim que eu estou encarando isso? O que isso quer dizer dentro de mim? E a pessoa que ouve, como é que se sente? Eu falava de um jeito, como se não fosse nada, e aquilo provocava uma profunda ferida em outro ser humano, no meu semelhante, a ponto de poder, inclusive, prejudicar a vida dele, como prejudicou a vida de milhares e milhões de pessoas, continua prejudicando pelo mundo afora. Esse exame de consciência é muito, muito, muito importante. Então, quando a emissora vai e desliga um funcionário por uma atitude como essa, eu achei absolutamente correta, porque a gente está precisando de atitudes exemplares, aquelas coisas que não deixem dúvidas, aquelas coisas que realmente não fiquem mal explicadas pelo caminho, aquelas coisas que não sejam passar pano na cabeça, dar uma desculpada aqui, outra desculpada ali. Não é intolerância, viu, gente? É conscientização, é poder ser firme naquilo que precisa de firmeza para ser modificado. Então, por isso eu achei que a emissora estava certíssima em fazer o que fez. Ele tinha que arcar com as consequências de um absurdo como aquele. De verdade. Bom, esse é meu ponto, né? Tem muita gente que acha que não. O que eu acho é que ele tem que continuar na carreira dele, que não fosse naquela emissora, porque ali não tinha mais lugar, ali foi onde tudo aconteceu e a Globo precisava impor o respeito. Agora, que seja numa outra emissora onde ele possa começar uma história limpa, uma história do zero, e o público possa continuar sendo brindado com o brilhante trabalho jornalístico do William Vac. Ele tem 2 propostas de rádio e relativas à Jovem Pan, isso o próprio jornalista Flávio Rico disse na coluna dele há um tempo atrás, e é a situação que ainda perdura, embora a emissora aqui em São Paulo negue, mas a Pan tem um time brilhante de jornalistas, eu acho que ele se encaixaria nesse primeiro momento, até a retomada de voltar para a televisão, muito bem, e eles pensam em 2 coisas, não é? Ou no Jornal da Manhã da Jovem Pan, ou nos Pingos dos Is, onde a gente está aí com um trio bem legal, inclusive, e ele pudesse encaixar, onde está o Augusto Nunes, onde está a Joyce, não é? Onde está o Felipe Moura Brasil. Então, de repente, ele viria enriquecer muito esse time que já é excelente. Vamos ver, eu acho que as portas agora estão abertas, tanto que o William Vac está reconhecendo, está dizendo o que ele sente agora no momento, depois de se sentir injustiçado, perseguido, linchado, depois de colocar todo o ponto de vista dele dessa história, nesse exato momento ele diz que sente
tirando um peso das costas. Ele sente agora como se tivesse avenidas abertas profissionalmente, existencialmente também, diante dele. Então, é um recomeço, houve um ponto, houve uma guinada aí que pode significar uma transformação muito positiva mesmo, porque no meio disso tudo ele teve mais do que nunca, né? Se ele pecou do lado como ser humano, a coisa da qualidade, da excelência do trabalho dele foi muito ressaltada. Então, de uma certa forma, ele está bem valorizado profissionalmente e vamos esperar que essa história aí possa se resolver de uma maneira satisfatória, que ele possa, sim, claro, voltar ao trabalho dele, esse trabalho super competente que ele sempre teve, e que essa história de racismo, mais uma vez, tenha servido como exemplo, que é uma coisa, que é uma casca que a gente tem que se livrar dela, né? Que é uma coisa que não pode mais perdurar em pleno século XXI, que todo mundo dizia, né, que era a era de Aquários que estava chegando, que todo mundo ia se dar bem, que o ódio ia ser praticamente eliminado, que o amor é tudo no mundo, que tudo que nós precisamos é de amor, enfim, as coisas não aconteceram dessa maneira, mas tem filósofos, tem gurus, tem muitas pessoas, né, que lidam com esse lado transcendental da vida, que costumam dizer que quando o mal fica muito agudo, que parece que é o fim do mundo, é o fim do mundo do jeito como ele é em termos de comportamento, mentalidade e até espiritualmente, é porque vem aí uma transformação, e é uma transformação sempre para melhor. É o mal tentando sobreviver a todo custo, mas ele não consegue, porque a transformação chega e leva a humanidade sempre para um patamarzinho mais acima, que é o que a gente espera que seja por aí. Eu acho que é importante manter a esperança acesa. Quem sabe a gente consiga mesmo a cada dia evoluir um pouquinho espiritualmente para a gente ter um planeta melhor, né? Então acho que a história do William Vac se enquadra em tudo isso. Eu já falei demais. Vamos começar a nossa roda da fofoca aqui com a Arontura do site Boa TV tarde, Foco. Sônia Abrão. Boa tarde para vocês de casa, para o Thiago Rocha. E aí, Thiago Rocha? Ele foge do trabalho, mas depois quando ele volta, gente. Ele está aqui. O pessoal reclamou tanto que ele estava de férias e agora ele está aqui, tá vendo? Agora até dia 20 e pouco de dezembro. O quê? Agora vai embora. Tem chão, né? Tem chão à beça, exatamente. Mas eu acho que valeu. Bom, só para fechar, daqui a pouco a gente vai falar da entrevista dele. Você acha que valeu? Valeu essa entrevista, valeu. Você explica. É engraçado, porque como jornalista, ele talvez devesse ter falado antes da demissão. No dia que vazou o vídeo. Entendeu? Vai ao ataque, vai à luta. Foi sensatíssimo quando deu uma entrevista falando: se fosse comigo, eu não o mandaria embora. O colocaria no ar e exigiria um pedido de desculpas na bancada. Acho perfeito. Agora, achei que a Globo perdeu um grande jornalista de verdade e não soube administrar essa crise interna, porque falar, não, é mais fácil entregar a cabeça do William, tá tudo certo. Poxa, errar, eu acho que assim, você erra uma vez, se você errar de novo, aí é que você não aprendeu mesmo, então aí eu devo te afastar. Mas se ele voltasse para o ar e fizesse um pedido de desculpas, acho que seria totalmente possível e a Globo não quebraria a cabeça para colocar um substituto realmente lá na Neopret. Eu acho que a emissora fez certo. Falei isso aqui, mas muita gente pensa como o Thiago, você pensa assim. Não, na verdade, o que eu penso dessa história é o seguinte: acho que a emissora tomou uma atitude correta quando ela tira o William Vac e não fica titubeando, ela não ficou pensando no que fazer no quesito exemplo para a sociedade. Exatamente. Aí vão falar assim, exemplar, estamos vivendo um momento muito chato, a sociedade está muito chata, não se pode falar nada. Nesse caso, ainda mais, porque você está falando de um comunicador que está todas as noites nas casas das pessoas. Agora, concordo com o Thiago no ponto quando ele ressalta que faltou um pedido de desculpas vindo principalmente de um jornalista. A gente sabe da importância de se posicionar frente a uma crise. Exatamente. Quando a Globo faz um editorial no Jornal da Globo e alguém fala pelo William Vac, não tem o mesmo peso. Quando o Tramontina, que na época leu o comunicado, foi a Renata Lopretti, da TV Globo. Tramontina. Eles leram um comunicado que foi feito em comum acordo, mas não é a mesma coisa. Não, o Tramontina, ele leu da rescisão. E ela deu a demissão, exatamente.
foi a Renata Lopretti, que agora deve estar saindo também, e o nome do Tramontina, ele é cotado para ficar no Jornal do Globo. E acho que é um nome muito forte, apesar da gente pensar assim, mas a Renata Lopretti é a substituta e naturalmente a substituta do William Vac deveria assumir a bancada. Mas hoje, vendo como peso total da carreira, eu acho que o Tramontina merece essa oportunidade também. Ele está há muito tempo ali no jornal local. Eu acho que ele está mais que preparado para isso. Bom, vamos ver um trecho dessa entrevista agora e a gente continua aqui. Só tem um detalhe que o público questiona e que eu acho que está certo em questionar, porque com o William Vac a medida foi exemplar e porque com o Zé Maier não. Eu acho que porque com o William havia imagem, havia declaração, existia uma prova clara e inequívoca. A história do Zé Maier, ela ficou de pé quebrado a partir do momento que a figurinista não quis processar para valer, né? Então aí deu a impunidade de presente para ele. Vamos ver agora o William Vac. Eu acho que o que me deixou particularmente feliz nesse período todo foi verificar o tipo de apoio, não só o apoio de milhares de pessoas que se manifestaram, mas, sobretudo, apoios de qualidade, apoios de pessoas que enfrentaram a ira, a intolerância, o mau humor, o radicalismo, o primitivismo de redes sociais. E aqui eu queria particularmente agradecer a Glória Maria, jornalista, colega de muitos anos. E negra, teve uma coragem excepcional. É bom lembrar. Teve uma coragem excepcional de ir a público, sem que eu tivesse pedido que ela fizesse isso, e enfrentasse pessoas que a estavam hostilizando pelo fato dela ter dito aquilo que ela disse. Eu conheço o William há anos, eu convivi com ele há anos, esse cara não é racista nada. Ele fez uma piada besta, mas fez uma piada. Em português. Depois de tudo que aconteceu, William, o que mudou no seu comportamento? Eu acho que eu tenho que reconhecer que me faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho não, me faltou de sensibilidade de imaginar que uma bobagem dita daquele jeito tivesse um alcance tão grande e enfurecesse e ofendesse a um número grande de pessoas, às quais, novamente, eu peço desculpas com toda a sinceridade. Eu não tinha intenção alguma de ofender alguém. Eu sou parte do povo brasileiro, morei 21 anos fora do Brasil, gosto de dizer que não conheço o povo mais brincalhão, irreverente, que não leva muitas coisas a sério. Eu sou um brasileiro normal nesse sentido. Como eu disse há pouco, eu falo bobagem entre amigos, sem que eu esteja acreditando naquelas bobagens que eu estou dizendo. Eu brinco, tem um monte de coisas que eu não levo a sério. Agora, William, você hoje se policia, você não faria um comentário desse tipo? Você não repetiria um comentário desse tipo? Augusto, entre amigos e brincando, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não vou deixar e não vou me deixar ser policiado pelo politicamente correto. Eu quero dizer que eu não sou politicamente correto, nunca fui. Essa defesa é e não furada, serei. Né? Não acho que eu tenha que obedecer a normas que grupos acham que são as mais adequadas ou não. O que eu tenho que respeitar é a dignidade e a consciência e a opinião de outras pessoas. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E você reconhece que fez um comentário de cunho racista. E também deixa claro que você não é racista. Por que você acha que fez esse comentário? Eu fiz uma brincadeira, Augusto. Eu vou usar uma linguagem bastante popular que eu acho que pega em todo mundo que nos acompanha. Entre amigos, quem é que não fala Quem é que de vez em quando não solta uma piada já falei muito. Completamente fora do esquema e não está acreditando naquilo que mesmo que está falando? Eu falei... Eu fiz uma piada que um amigo meu, excelente cinegrafista, aliás, e que saiu em minha defesa, qualificou de idiota. Vou usar a palavra dele. Eu disse uma grande bobagem, sem acreditar em nada daquilo. Não acho que tenha sido uma manifestação racista, corrigindo um pouquinho o enunciado da sua pergunta. E pedir desculpas a quem se sentiu ofendido. Pessoal, foi mal, falei uma bobagem no ar que nunca foi transmitida. No ar, eu quero dizer, ela estava dentro de um esquema de transmissão, essa imagem era interna, ela foi roubada. Que recado você daria aos rapazes, como você, a expressão que você usou no teu artigo, que os rapazes gravaram
o comentário que você fez, furtaram o vídeo e um deles entrou no prédio da Globo e sentou na cadeira que você ocupava. Mesmo assim, que recado você daria para eles? Se você encontrasse, o que você diria? Eu estenderia a minha mão. Eu não gosto que ninguém fique ofendido por força de alguma coisa que eu fiz, voluntária ou involuntariamente. Eu sou uma pessoa de natureza profundamente sensível e educado. Eu detesto imaginar que alguém, por algo que eu fiz, se sentiu mal. Eu teria dito isso naquela noite a qualquer um deles dois. Olha, desculpe se te ofendeu, não era a minha intenção ofender a qualquer pessoa. Tá aí, né? E a gente, nos bastidores, sabe que quando o rapaz se sentou na cadeira dele, invadiu o estúdio, quer dizer, a atitude desses rapazes é absolutamente questionável também, mas isso não absolve o que aconteceu, e ele vem usando isso, não foi pro ar, não foi pro ar, mas foi dito porque de alguma maneira era sentido e definia o momento em que ele estava vivendo ali com alguém buzinando insistentemente e poderia atrapalhar a transmissão. Coisa de preto. Foi exatamente isso que ele disse. Isso não é piada, né? Agora, o que se sabe é quando ele tomou conhecimento de que o rapaz, além de tudo, tinha invadido o estúdio e tinha se sentado na cadeira dele no Jornal da Globo, ele virou fera. Sim. Ele questionou a alta direção da emissora. Ele achou que ele estava sendo tripudiado, humilhado. Imagina que ele ia dar a mão pro cara e falar tudo bem, lindinho. Ele tá com a maior gana desses dois e nesse ponto até com razão, né? Embora a verdade do vídeo esteja ali sendo dita e muito clara de verdade. E outra coisa, não é o politicamente correto ou o politicamente incorreto, não é uma questão de contrariar normas ou aquilo que a sociedade espera. Nesse caso, eu volto a dizer, isso é uma questão de humanamente correto, é uma questão da qual a gente não pode abrir mão, porque implica nos sentimentos do nosso semelhante, tá? A gente não pode, não deve, né? Vamos riscar isso da face da terra, que é discriminar o outro por qualquer motivo que seja, né? Pela sua sexualidade, pela cor da pele, pelo idioma que você fala, pelo sotaque que você tem, pelo peso, né? Que aponta a balança. Chega, gente, chega. Então, acho que nesse ponto a coisa fica exemplar, e fica exemplar porque a emissora tomou uma atitude objetiva. Pode não ter sido 100% correta, porque o que o Thiago Rocha está alegando aqui, o que o Boni disse que faria, é até válido também, era uma possibilidade. Eu acho só que nesse momento tinha que ser radical, corte mesmo, foi o que eles corta fizeram, essa cabeça, né? Acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, quando ele fala assim, que o vídeo, ele falou isso fora do ar, né? Você falou muito bem da questão do semelhante. Quantos semelhantes tem aqui, né? Então, assim, as pessoas que estão nos bastidores com a gente, as pessoas que estavam nos bastidores com ele na ocasião, as pessoas acompanharam, o comentário dele é nítido. O vídeo, as pessoas ainda quando saiu na época o vídeo, falaram assim, mas não dá pra ouvir direito. Claro que dá pra ouvir, é nítido. Ele falou de uma forma para todos ouvirem, né? Então, acho que... E achei a entrevista um pouco contraditória. Sim, acho que ele se perde, tenta apaziguar as coisas, mas dar uma aliviada, tem que fugir da polêmica. A declaração dele no vídeo, ela não é... Eu concordo, eu discordo. Ela é crime. Ponto. Entendeu? Exatamente. Você gosta, não gosta, ponto. É crime. Está lá na Constituição. O pedido de desculpas era fundamental mesmo. Aí é uma outra história. É diferente se você falar assim, não, eu não gosto de gelatina, eu gosto de pudim. Isso é uma opinião sua. É um gosto. Mas ali não, ali é crime. Não dá para você pensar diferente. Politicamente incorreto, você palitar, por exemplo, os dentes na mesa. Pois é. Isso, né? Aí é uma atitude sua, é uma atitude não é? sua, que né, se contrapõe às boas maneiras, à educação, essa coisa toda. Isso é politicamente incorreto. Agora, aquele tipo de coisa não. Na entrevista, desculpa te interromper, na entrevista escrita, ele fala sobre uma coisa de princípios, que questionaram ele se isso era coisa de geração. A gente sabe que muito do preconceito vem realmente da geração e muito das piadas, né, que a gente faz, é histórico. Mas eu acho que um homem vivido, jornalista, né, andou o mundo todo, viaja o mundo, mas não presta atenção no seu semelhante, viaja o mundo, mas não vê o mundo com olhos da alma, então alguma coisa está falhando aí, que não seja profissionalmente, é como ser humano, que é muito, né, mais sério, na verdade. Enfim, espero realmente, eu acho que ele já está pagando, arcando com as consequências, o preço não foi fácil, é pesado para ele que disse,
disse, William, então pensa como deve ser milhões de vezes mais pesado, deve não, é para aqueles que ouvem e sofrem esse tipo de preconceito que você está passando, unhazinha encravada perto daquilo que essas pessoas vêm passando através dos séculos, mas que volte a trabalhar logo e que tenha um trabalho à altura da sua competência e do seu brilhantismo como jornalismo, tá certo? Girando a nossa roda, trocar de assunto agora, vamos falar de Silvio Santos, Jogo das Três Pistas. Ontem a gente falou que arrasou de audiência, teve a participação da Joelma. E aí, a Joelma teve que se entender com as brincadeiras do Silvio. Eu gostei. Eu assisti de casa e me diverti, viu? Me diverti com ele e com ela também, porque ela soube responder. Não, ela teve jogo brincou, de cintura. Mas assim, algumas pessoas entenderam que ela não brincou, que ela foi meio, sabe? Vamos a gente ver. Vai ver aí. Eu achei que ali ela até que segurou a onda e bateu uma bolinha, porque ela sentiu que ele estava fazendo de propósito. Era melhor, né? Brincar. Exatamente. Vamos conferir agora, vamos ver se a brincadeira era legal ou não, na opinião do público. Vamos ver. A moça loira eu conheço. Meu bem, você perdeu o emprego? Você é loirinha de cabelo comprido, você perdeu o emprego? Eu perdi o emprego? Perdeu? Porque quando eu me lembro de você, quando você era mais famosa ainda do que é hoje, você tinha uma porção de gente que cantava junto com você. Eu acho que como aquela porção de gente se aborreceu contigo, fizeram greve e mandaram você embora. Não, continua tendo um monte de gente trabalhando para mim. Quantos eram que trabalhavam com você? Uns 10, 30. Né? Hã? Uns 30. 30? Mas como é que é? A tua banda tinha 30? Mas você não era casada? Era casada, sim. Eu era. Era casada. E vou casar de novo. Ela não era casada? Era. Era casada com um rapaz famoso também, que é o Chimbica. É o Chimbinho. É o Chimbinha. Agora que eu lembro. Você. Cadê o Chimbinha? Ninguém merece. Cadê o Chimbinha? Realmente, ele merecia coisa melhor. Com Chimbinha. E depois tem uma coisa, você não cantava samba, não. Não cantava, nem cantava valsa, não me lembro. Muito menos. Não, você não cantava tango também, não. Não, você cantava alguma coisa que era do pé. Calo. O que é calo? Calo, calo. Calypso você cantava. Calypso. Me lembro assim que tinha o Cantava não, canto. Fadinaldo, qual é o Calypso que tocava toda hora com ela e os colegas dela? E essa dança vai mexer com você e com o seu coração. Então para me pegar, com amor quero que sinta toda. Que ela atuou bem, ela tá sorrindo, tá brincando. Na boa, tranquila. Mas ele pega no calo, né? Mas ela sentiu que ele estava fazendo tudo para provocar. Né? Era provocação de verdade, né? E aí a coisa rolou. Mas a hora que entra Cavalo Manco no ar, é assim, a gente sente saudade da banda Calypso, a gente estava falando agora, né? Que pena que as coisas rolaram do jeito que rolaram e infelizmente não deu para não misturar o lado pessoal com o profissional. Acabou o casamento, acabou a banda, porque faz falta e eram até sucessos hoje, né? atrás de sucessos, era um momento muito bacana da música, né? Fazia muito bem. Por mais que ela fala ninguém merece, quando ele falou que ela foi casada com o Chimbinha, eu acho que isso vale para os dois lados, né? Mas assim, não tem como não reconhecer que Joelma e Chimbinha profissionalmente batiam um bolão, eles eram a tanto é para os dois agora, acho que os dois saíram prejudicados. Principalmente no ritmo onde o principal expoente era a banda Calypso, porque às vezes assim, não, é forró, aí tem o fulano, o Beltrano, aí junta todo mundo e o sucesso acaba fortalecendo aquele estilo musical. Mas Calypso no Brasil inteiro, a única banda que fez sucesso foi a banda Calypso. Não, foi um fenômeno. Eu lembro que a gente fazia Falando Francamente naquela época, e quem entregou o primeiro disco de platina, se eu não me engano, ou foi de ouro ou foi de platina, mas acho que foi de platina, para a banda Calypso fui eu. E foi grandioso, foi o nosso programa, e foi um momento muito legal e que eles estavam profundamente emocionados. Eles tinham explodido simplesmente no Brasil inteiro. Mas, né, cada um segue o seu caminho. Eu acho que a Joelma está super bem, ela aparece na mídia pra caramba, tá em todos os programas, continua contando, melhorou muito o visual, diz que vai casar de novo, acha o namorado dela um gato. Exatamente. Ela tá seguindo a batalha dela e tá sendo muito bem recebida. Ele tá lá ainda tentando achar um caminho bem legal, mas continua, né, compondo, batalhando, trocando vocalista, retomando uma
bunda atrás da outra, mas tá trabalhando, tá indo à luta, uma hora vai acertar também, porque talento não falta. E aí, vida que segue, o que mais que a gente pode falar? Mais nada, né? Já que a banda não vai voltar mesmo, o Roberto Diogun falou que voltaria, né? Falou, Lembra que né? uma das previsões dele, eu não desacredito em nenhuma Eu também previsão não. do Roberto. Sabe que se ele falou, eu já depois- fico assim com o pé atrás. Falo, Depois Mas você da tá Bruna falando voltar a Marquezine, banda eu ou acho. voltar ao casamento? Só a banda? Não, só a porque banda. um dia- Só a Não banda. sei, não sei. Será? Olha, depois o Roberto deu uma previsão também, que a Bruna Marquezine e o Neymar iam voltar. E na época eu falei, nossa, acho que eles já se separaram tantas vezes que chega agora. Então, mas aí voltaram, tá tudo bem aí. Dizem até que talvez ela vai ser mamãe ano que vem. Ano que vem ou esse ano, né, gente? Vamos ver, Vamos né? ver. Mas foi justamente naquela de retomada, reconciliação, numa hora de separação. Então, que é né? muito mais difícil acreditar, né, gente? É verdade, isso aí. Olha, tem um vídeo pra você que mandaram lá das gravações do Jogo dos Pontinhos com a volta do Carlinhos Aguiar, que foi hoje. Aí a Flor mandou um vídeo exclusivo de bastidor Obrigada. com ele. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Vamos ver a primeira gravação do Carlinhos Aguiar do Jogo dos Pontinhos, agora que ele foi recontratado. É coisa. E fazer uma coisa, antes da gente ver o vídeo do Carlinhos, tá com você Tá esse comigo o vídeo, a Flor mandou aqui pra Eba, gente. Que legal. Estão gravando agora à tarde. Aí ela me mandou os bastidores da gravação. Felicidade. Tá Laura. vendo? Só boa, você vai ver já e já. E agora, primeiro bafão de Felipe Campos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Eu adoro essa camiseta. Você Ela gosta, né? É linda, Eu vou né? mandar, eu vou mandar o Sucesso. Valério fazer uma pra você. Valério Araújo. Muito obrigada. Mas aí você vem com a sua, eu venho com a minha, a gente canta junto, um sucesso. Vai ficar florido isso. Vai. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Haroldo. tarde, Olha Fê. só, boa tarde pra vocês. Olha, Sônia, você sabe que a Diga. história ontem da Sabrina pautou o Brasil, né? Ai, que fui. Pautou Parabéns, o Brasil parabéns. ontem a história. Eu só errei de lugar, porque na verdade ele pediu em Miami, mas foi não no foi no Copacabana. Copacabana Palace? Pediu no Copacabana Palace. Mas tá tudo ali, no Copacabana Palace é quase Miami. Tá tudo certo, entendeu? É do lado, né, Felipe? Tá tudo ali, é quase Miami, é difícil Bom, o importante acesso. foi o pedido de É casamento, lógico, o importante noivado, foi o tá que bom. você deu. Olha aí, olha a aliança que ela já está no dedo. Olha só pra Olha que vocês verem. lindo, pois eu é. achei esse anel de noivado lindo, Estonteante, né? como dizem, lindo. Estonteante, realmente. Ah, Felipe, Oi, meu daqui amor. a pouquinho a Sabrina tá falando aqui no nosso programa. falou? Ela vai mostrar esse anel, inclusive, pra gente. Que legal. Vai. Aí, ó, Sabrina, agora olha está vendo a só. imagem do anel, não é? Tá? Ela- Olha só, poderosa Sabrina, ela conversa, é uma entrevista com ela, uma conversa com o nosso repórter Bruno Tálamo, e ela abre o jogo sobre essa história de noivado, casamento, muito interessante. Ela falou Aliás, se vai casar esse ano ou não? ela vai casar esse ano, ela quer ser mãe Até esse ser mãe ano. ela quer, É, uma coisa que ela disse, mas isso eu li na revista da Joyce Pascovitch, que ela é capa, é um ensaio belíssimo da nova edição. Ela falou que o Duda não quer aquela festa para 1000 convidados. Não né? quer? Não, ele quer uma cor mais discreta. Mas ele já tem a festa, né? Então, o que ela está pensando? Né? Para chegar a 1000 convidados, faz um monte de festa Gente, pequena. e o custo disso? Ainda bem que não é preocupação, mas dá Ela pra vai fazer. comemorar o casamento umas 500 vezes, com 200 pessoas por vez, e aí pronto, aí chega lá. Mas daí fica muito cansativo. Faz uma festa logo pra 1000 pessoas, todo mundo Acho que ela vai acabar Sim, conseguindo. É lógico É, que convenceu, vai. rapaz. Acho que ela vai acabar Porque separar em conseguindo. glebas eu acho complicado. Né? Em gleba. Não fica parecendo um condomínio fechado? Faz um aqui, outro ali. Não, já faz pra todo mundo, né, Thiago? E tem que chamar, lógico, tem que chamar. Eu, Thiago, nós queremos Chamar ir na todo festa, mundo aqui. óbvio. Eu adoro uma de boca Deus. livre. Veio, A Sônia Abrão não gosta de boca ficar livre. se convidando. A gente gosta, sabe por quê? Porque tem bem casado, Sônia Abrão. Por que eu não gosto de boca livre? Você não gosta de boca livre? Por quê? Ah, Você É, como Tá assim? vendo? Quem não gosta de boca boca? livre? Imagina. Então, Eu Sabrina, adoro boca livre. Felipe, Imagina. eu, Sônia Abrão e o Aaron, que a gente adora Queremos. boca livre. Pronto. É Inclusive, verdade, gente, nós queremos ir. Eu não Viu, tô me Felipe? convidando, não. Acho feio o que eles estão fazendo. A gente aqui. não fez nada. Muito feio o Muito que vocês feio, estão mas se fazendo. vier o convite a gente aceita. Tá bom? É feio, Com mas a gente certeza. aceita. Eu encontrei a Sabrina, Felipe, faz todo sentido a informação que você deu, porque Não, quando eu faz tava todo indo... sentido não, ela falou hoje. É, por sinal, quando eu tava indo viajar, encontrei
encontrei ela num voo pra Miami. Que legal. E aí ela tava super simpática no aeroporto, cumprimentou todo mundo. Eu vi que o Duda, ele também tem uma paciência, ó, tem que ter, né? Porque às vezes ele ficava de cantinho, às vezes ele participava Ele tem da que esperar foto. a festa, né? Mas ela acontecer sorridente pra com ela. todo mundo, parou o aeroporto de Guarulhos aqui em São Paulo. Eu encontrei a Ela Sabrina ela é um e aí fenômeno, lembrei. né? Ela é um fenômeno, Ela é um realmente, fenômeno. ela é um fenômeno. Então Ó, dá. Sônia, Tá. não, dá pra falar rapidinho ou não? Claro. Olha, o que tá mais... Essa época do ano, principalmente quando vai chegando o carnaval, o povo começa a enlouquecer com a Sabrina porque ela marca. Ela marca o carnaval e não tem como. Ai, E estrelice lá no olha aí, carnaval. olha ela saindo do Copacabana Palace pra ir pro ensaio. Pro ensaio, né? Elas estão técnico. caprichando tanto pro Pois ensaio. é, pro Parece ensaio que já na é o roupa desfile, mesmo, na não é? roupa. Impressionante. Tô vendo a Sabrina, tava vendo a Viviane aí. Nossa, da Viviane tá impressionante também. Mas não gostei do muito. visual novo, não. Eu também não também gostei, não não. Da gostei, Viviane, a gente não tá falando da Sabrina. Mas da Vivi com aquele cabelo, e olha que eu O gosto dread de dread. ficou pesado Eu pra gosto ela, de dread, mas o dela não combinou. ficou legal. Eu não sei se é gostei. pesado a palavra, gente, mas parece que não combinou com a figura Sim, dela. sim, Talvez seja é uma questão isso. de costume, algum tempo, mas por É enquanto isso. não Aí, ó. Não, também não gostei, da não. Vivi. Parece a esses Corona, né? dreads, Lembra né? da cantora Corona? Não gosto. Parece aquele puxador de cortina, sabe? Quando você puxava aqueles puxador de cortina que você coloca. Tinha na casa Eu da não minha avó. gosto, gente, fica feio. Na casa da minha mãe ainda cabeça. tem. 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 Mas puxador de cortina é pra deixar na cortina, não na cabeça, né? Olha só. Não, mas- eu imagino, olha, deve ter custado caro a beça, é um trabalho, né? Um senhor Muito trabalho, é grande. uma arte também fazer, mas pra ela não gostei, nem um pouco. Elas gostam, né, de E ela gerar é essas linda. coisas, né? Mas eu acho assim, elas se incrementam tanto, às vezes, que acabam ficando feias. Por exemplo, a Vivi já é bonita, né? Ela já é uma mulher que chama atenção pelo corpo. Verdade. Ela Sempre foi, samba, né? Sempre ela foi. samba muitíssimo bem. Então, a última coisa que as pessoas querem ver na avenida é o cabelo da Vivi. Pois é. Com esse Isso é corpão, verdade, Felipe. Não é? Tenho que concordar com você. E é a isso última mesmo. coisa. Então daí elas colocam e acaba não combinando. E porque ela tem outros atributos Olha lá, como não que o ficou legal? povo fica de olho. Não ficou gostei. legal. Não gostei Não também. mesmo. Mas vamos ver, né? Tem tempo ainda pra ela mudar de ideia, entrar na avenida de ou uma pra ela outra mudar de ideia, ou maneira. pro pessoal se acostumar e de repente começar a gostar, porque isso também acontece, né? Também. Causa É impacto. verdade. Às vezes causa impacto, Não é? você não gosta, depois acostuma. Mas legal é gostar gostando Não é? mesmo, né? Mas vamos ver o que rola aí. Diga, Olha, o que mais? Bom, olha, hoje ainda tem, olha, um banho, Sônia Abrão, que eu descobri. Ah, eu sei. Você sabe. Não, eu sei porque. Como é que você não, já sabe? Porque Como é que é? eu vi a lista de notícias Ah, dele. tá. E eu falei assim, nossa, esse banho vai fazer um sucesso hoje, gente. verdade. Você vai ensinar a Porque, fazer ó, mandinga? ele vai. Você vai fazer mandinga ao vivo? Não, conta. Eu interrompi, mas é muito legal. Vou fazer. Na verdade, assim, eu descobri que alguns famosos, em todo o começo do ano, eles fazem alguns banhos, né, meu filho, vamos lá. Não, a tirar Márcia Fernandes as ensinou um monte no nosso gargas, programa, tirar as no final do gargas, ano. ó, tirar, porque senão o negócio fica feio. E aí o que acontece? Como é que Conversei, é? ó, É pra tirar o tirar a uruca. Aí é o seguinte, eu conversei ontem com o Guru Anderson, que é é um guru aí de vários famosos, né? E aí ele conversando comigo, ele deixou escapar o nome Ele que de tem o Instagram Sagrado Falando de Axé. Isso, É ele mesmo. isso. É o Anderson Logum de Edé. E aí o que acontece? Aí eu conversando com ele, ele falou a respeito desse banho que alguns famosos fazem para atrair prosperidade, atrair trabalho, enfim, tirar... Bom, já faz então uns 5 litros para mim, uns 100 litros. Não dá para fazer um caminhão-pipa? Não, e tira energia negativa e inveja, principalmente. Tira a energia negativa, tira a inveja, atrai trabalho e a prosperidade. Tudo que isso. Manda receita. Pois é, o Guru Anderson passou para mim essa receitinha. Tá, nós já que eu vou estamos passar para aqui vocês da prontinhos pouco. para anotar. Apostos. Vocês preparem aí papel, Canetinha tá caneta. aqui, papel, ó. Exatamente. Nós Tá vamos bom. anotar Qual o primeiro tudo aqui. ingrediente? Não, daqui a pouquinho. Tá bom. Não, fala um, vai, senão ele fica triste. Primeiro ingrediente: 6 folhas de pitanga. É só o que eu 6 folhas de quê? Pitanga. 6 folhas de
Pitanga. Tá bom. É a única coisa que eu posso falar. Não sai aí do seu estúdio particular, da sua central de notícias, Tá. que a gente chama a qualquer momento, tá Tá bom. certo? Então tá bom, vamos voltar aqui para o nosso noticiário e daqui a pouco é a entrevista da Sabrina, é isso? Tá, daqui a pouquinho a entrevista da Sabrina. De uma certa forma ele está bem valorizado profissionalmente e vamos esperar que essa história aí possa se resolver de uma maneira satisfatória, que ele possa, sim, claro, voltar ao trabalho dele, esse trabalho super competente que ele sempre teve, e que essa história de racismo, mais uma vez, tenha servido como exemplo, que é uma coisa, que é uma casca que a gente tem que se livrar dela, né? Que é uma coisa que não pode mais perdurar em pleno século XXI, que todo mundo dizia, né, que era a era de Aquários que estava chegando, que todo mundo ia se dar bem, que o ódio ia ser praticamente eliminado, que o amor é tudo no mundo, que tudo que nós precisamos é de amor, enfim, as coisas não aconteceram dessa maneira, mas tem filósofos, tem gurus, tem muitas pessoas, né, que lidam com esse lado transcendental da vida, que costumam dizer que quando o mal fica muito agudo, que parece que é o fim do mundo, é o fim do mundo do jeito como ele é em termos de comportamento, mentalidade e até espiritualmente, é porque vem aí uma transformação, e é uma transformação sempre para melhor. É o mal tentando sobreviver a todo custo, mas ele não consegue, porque a transformação chega e leva a humanidade sempre para um patamarzinho mais acima, que é o que a gente espera que seja por aí. Eu acho que é importante manter a esperança acesa. Quem sabe a gente consiga mesmo a cada dia evoluir um pouquinho espiritualmente para a gente ter um planeta melhor, né? Então acho que a história do William Vac se enquadra em tudo isso. Eu já falei demais. Vamos começar a nossa roda da fofoca aqui com a Arontura do site Boa TV tarde, Foco. Sônia Tudo bem, Abrão. querido? Boa tarde Tudo para em paz? vocês de casa, para o Thiago Rocha. E aí, Thiago Rocha? Tudo bem, Sônia Ele Abrão, foge do tudo trabalho, jóia, mas depois tudo quando ele jóia. volta, gente. Ele está aqui. O pessoal reclamou tanto que ele estava de férias e agora ele está aqui, tá vendo? Agora até dia 20 e pouco de dezembro. O quê? Agora vai embora. Tem chão, né? Tem Tem chão chão esse ano. aberto, Amém. exatamente. Mas eu acho que valeu. Bom, só para fechar, daqui a pouco a gente vai falar da entrevista dele. Você acha que valeu? Valeu essa entrevista, valeu. Você explica. É engraçado porque, como jornalista, ele talvez devesse ter falado antes da demissão. No dia que vazou o vídeo. Entendeu? Vai O Boni lutar, que vai à luta. Foi sensatíssimo quando deu uma entrevista falando: se fosse comigo, eu não o mandaria embora. O colocaria no ar e exigiria um pedido de desculpas na bancada. Acho perfeito. Agora, achei que a Globo perdeu um grande jornalista de verdade e não soube administrar essa crise interna, porque falar, não, é mais fácil entregar a cabeça do William, tá tudo certo. Poxa, errar, eu acho que assim, você erra uma vez. Se você errar de novo, aí é que você não aprendeu mesmo, então aí eu devo te afastar. Mas se ele voltasse para o ar e fizesse um pedido de desculpas, acho que seria totalmente possível e a Globo não quebraria a cabeça para colocar uma substituto lá na Neopret. Eu acho que a emissora fez certo. Falei isso aqui, mas muita gente pensa como o Thiago, você pensa assim. Não, na também? verdade, o que eu penso dessa história é o seguinte: acho que a emissora tomou uma atitude correta quando ela tira o William Vac e não fica titubeando, ela não ficou pensando no que fazer no quesito exemplo para a sociedade. Exatamente. Aí vão falar assim, exemplar, estamos vivendo um momento muito chato, a sociedade está muito chata, não se pode falar nada. Nesse caso, ainda mais, porque você está falando de um comunicador que está todas as noites nas casas das pessoas. Agora, concordo com o Thiago no ponto quando ele ressalta que faltou um pedido de desculpas vindo principalmente de um jornalista. A gente sabe da importância de se posicionar frente a uma crise. Exatamente. Quando a Globo faz um editorial no Jornal da Globo e alguém fala pelo William Vac, não tem o mesmo peso. Quando o Tramontina, que na época leu o comunicado, foi a Renata Lopretti, da TV Globo. Tramontina. Eles leram um comunicado que foi feito em comum acordo, mas não é a mesma coisa. Não, o Tramontina, ele leu da rescisão. E ela deu a demissão, exatamente. Foi a Renata Lopretti, que agora deve estar saindo também. E o nome do Tramontina, ele é cotado para ficar no Jornal da Globo. E acho que é um nome muito forte, apesar da gente pensar assim, mas a Renata Lopretti é a substituta e naturalmente a substituta do William Vac deveria assumir a bancada. Mas hoje, vendo como peso total da carreira,
eu acho que o Tramontina merece essa oportunidade também. Ele está há muito tempo ali no jornal local. Eu acho que ele está mais que preparado para isso. Bom, vamos ver um trecho dessa entrevista agora e a gente continua aqui. Só tem um detalhe que o público questiona e que eu acho que está certo em questionar, porque com o William Vac a medida foi exemplar e porque com o Zé Maier não. Eu acho que porque com o William, uma maneira de enxergar um semelhante que tem um outro tom de pele, tem uma melanina mais forte. É muito triste tudo isso. Então, acho que quando ele tenta justificar dessa maneira, ele está pecando de novo. Era melhor não falar nada, era melhor já falou, já se posicionou, ele fez uma piada de punho racista, mas ele garante que ele não é racista. A gente espera que tenha deixado de ser, porque aquela maneira de falar daquele jeito, gente, não é só, todo mundo falava e não tinha noção. Não sei, fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Eu acho que se era, e depois desse tombo todo, possa repensar tudo e ir se livrando dessa coisa negativa e perversa que vive dentro de muita gente, ou dentro de cada um de nós, mas tem gente que se conscientiza e consegue se livrar desse tipo de coisa. O que eu acho é que desde o começo, desde quando a fita vazou, ele deveria ter tomado a atitude que ele tomou agora, já saísse para a mídia, estava todo mundo atrás dele, querendo saber a opinião dele, querendo que ele desse uma explicação, uma boa explicação para aquilo se houvesse, mas ele resolveu falar agora. Uma coisa eu acho que fica como ponto pacífico, ele é um grande profissional, ele é um profissional brilhante, ele realmente tem uma obra, tem uma história no jornalismo, e não é porque ele errou e errou feio, que ele não possa exercer a profissão dele. O direito de trabalho é um direito sagrado, é um direito de todo mundo. Então, eu acho que a Globo fez certo, teria que ser demitido mesmo. A situação ali era muito delicada, num momento em que a gente passa por uma profunda transformação, que é muito difícil, muito delicada, mas é para melhor, é para uma evolução da gente como ser humano. É aquela história de você, de repente, se faz a luz, de repente fala, poxa, eu estou falando esse tipo de coisa mesmo? É assim que eu estou encarando isso? O que isso quer dizer dentro de mim? E a pessoa que ouve, como é que se sente? Eu falava de um jeito, como se não fosse nada, e aquilo provocava uma profunda ferida em outro ser humano, no meu semelhante, a ponto de poder, inclusive, prejudicar a vida dele, como prejudicou a vida de milhares e milhões de pessoas, continua prejudicando pelo mundo afora. Esse exame de consciência é muito, muito, muito importante. Então, quando a emissora vai e desliga um funcionário por uma atitude como essa, eu achei absolutamente correta, porque a gente está precisando de atitudes exemplares, aquelas coisas que não deixem dúvidas, aquelas coisas que realmente não fiquem mal explicadas pelo caminho, aquelas coisas que não sejam passar pano na cabeça, dar uma desculpada aqui, outra desculpada ali. Não é intolerância, viu, gente? É conscientização, é poder ser firme naquilo que precisa de firmeza para ser modificado. Então, por isso eu achei que a emissora estava certíssima em fazer o que fez. Ele tinha que arcar com as consequências de um absurdo como aquele. De verdade. Bom, esse é meu ponto, né? Tem muita gente que acha que não. O que eu acho é que ele tem que continuar na carreira dele, que não fosse naquela emissora, porque ali não tinha mais lugar, ali foi onde tudo aconteceu e a Globo precisava impor o respeito. Agora, que seja numa outra emissora onde ele possa começar uma história limpa, uma história do zero, e o público possa continuar sendo brindado com o brilhante trabalho jornalístico do William Vac. Ele tem 2 propostas de rádio e relativas à Jovem Pan, isso o próprio jornalista Flávio Rico disse na coluna dele há um tempo atrás, e é a situação que ainda perdura, embora a emissora aqui em São Paulo negue, mas a Pan tem um time brilhante de jornalistas, eu acho que ele se encaixaria nesse primeiro momento, até a retomada de voltar para a televisão, muito bem, e eles pensam em 2 coisas, não é? Ou no Jornal da Manhã da Jovem Pan, ou nos Pingos dos Is, onde a gente está aí com um trio bem legal, inclusive, e ele pudesse encaixar, onde está o Augusto Nunes, onde está a Joyce, não é? Onde está o Felipe Moura Brasil. Então, de repente, ele viria enriquecer muito esse time que já é excelente. Vamos ver, eu acho que as portas agora estão abertas, tanto que o William Vac está reconhecendo, está dizendo o que ele sente agora no momento, depois de se sentir injustiçado, perseguido, linchado, depois de colocar todo o ponto de vista dele dessa história,
história, nesse exato momento, ele diz que sente tirando um peso das costas. Ele sente agora como se tivesse avenidas abertas profissionalmente, existencialmente também, diante dele. Então, é um recomeço, houve um ponto, houve uma guinada aí que pode significar uma transformação muito positiva mesmo, porque no meio disso tudo ele teve mais do que nunca, né? Se ele pecou do lado como ser humano, a coisa da qualidade, da excelência do trabalho dele foi muito ressaltada. Então, William, havia imagem, havia declaração, existia uma prova clara e inequívoca. A história do Zé Maier, ela ficou de pé quebrado a partir do momento que a figurinista não quis processar para valer, né? Então aí deu a impunidade de presente para ele. Vamos ver agora o William Vac. Eu acho que o que me deixou particularmente feliz nesse período todo foi verificar o tipo de apoio, não só o apoio de milhares de pessoas que se manifestaram, mas sobretudo apoios de qualidade, apoios de pessoas que enfrentaram a ira, a intolerância, o mau humor, o radicalismo, o primitivismo de redes sociais. E aqui eu queria particularmente agradecer a Glória Maria, jornalista, colega de muitos anos. E negra, teve uma coragem excepcional. Negra, bom lembrar. Teve uma coragem excepcional de ir a público, sem que eu tivesse pedido que ela fizesse isso, e enfrentasse pessoas que a estavam hostilizando pelo fato dela ter dito aquilo que ela disse. Eu conheço o William há anos, eu convivi com ele há anos, esse cara não é racista nada. Ele fez uma piada besta, mas fez uma piada. Em português. Depois de tudo que aconteceu, William, o que mudou no seu comportamento? Eu acho que eu tenho que reconhecer que me faltou um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho não, me faltou de sensibilidade de imaginar que uma bobagem dita daquele jeito tivesse um alcance tão grande e enfurecesse e ofendesse a um número grande de pessoas, às quais, novamente, eu peço desculpas com toda a sinceridade. Eu não tinha intenção alguma de ofender alguém. Eu sou parte do povo brasileiro, morei 21 anos fora do Brasil, gosto de dizer que não conheço o povo mais brincalhão, irreverente, que não leva muitas coisas a sério. Eu sou um brasileiro normal nesse sentido. Como eu disse há pouco, eu falo bobagem entre amigos, sem que eu esteja acreditando naquelas bobagens que eu estou dizendo. Eu brinco, tem um monte de coisas que eu não levo a sério. Olha, William, você hoje se policia, você não faria um comentário desse tipo? Você não repetiria um comentário desse tipo? Augusto, entre amigos e brincando, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu não vou deixar e não vou me deixar ser policiado pelo politicamente correto. Eu quero dizer que eu não sou politicamente correto, nunca fui. Essa defesa é e não furada, serei. Né? Não acho que eu tenha que obedecer a normas que grupos acham que são as mais adequadas ou não. O que eu tenho que respeitar é a dignidade e a consciência e a opinião de outras pessoas. A minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E você reconhece que fez um comentário de cunho racista e também deixa claro que você não é racista. Por que você acha que fez esse comentário? Eu fiz uma brincadeira, Augusto. Eu vou usar uma linguagem bastante popular que eu acho que pega em todo mundo que nos acompanha. Entre amigos, quem é que não fala Quem é que de vez em quando não solta uma piada já falei muito. Completamente fora do esquema e não está acreditando naquilo que mesmo que está falando? Eu falei... Eu fiz uma piada que um amigo meu, excelente cinegrafista, aliás, e que saiu em minha defesa, qualificou de idiota. Vou usar a palavra dele. Eu disse uma grande bobagem, sem acreditar em nada daquilo. Não acho que tenha sido uma manifestação racista, corrigindo um pouquinho o enunciado da sua pergunta. E pedir desculpas a quem se sentiu ofendido. Pessoal, foi mal, falei uma bobagem no ar que nunca foi transmitida. No ar, eu quero dizer, ela estava dentro de um esquema de transmissão. Essa imagem era interna, ela foi roubada. Que recado você daria os rapazes, como você, a expressão que você usou no teu artigo, que os rapazes gravaram o comentário que você fez, furtaram o vídeo e um deles entrou no prédio da Globo e sentou na cadeira que você ocupava.
Mesmo assim, que recado você daria para ele? Se você encontrasse, o que você diria? Eu estenderia a minha mão. Eu não gosto que ninguém fique ofendido por força de alguma coisa que eu fiz, voluntária ou involuntariamente. Eu sou uma pessoa de natureza profundamente sensível e educado. Eu detesto imaginar que alguém, por algo que eu fiz, se sentiu mal. Eu teria dito isso naquela noite a qualquer um deles dois. Olha, desculpe se te ofendeu, não era a minha intenção ofender a qualquer pessoa. Tá aí, né? E a gente, nos bastidores, sabe que quando o rapaz se sentou na cadeira dele, invadiu o estúdio, quer dizer, a atitude desses rapazes é absolutamente questionável também, mas isso não absolve o que aconteceu, e ele vem usando isso, não foi pro ar, não foi pro ar, mas foi dito porque de alguma maneira era sentido e definia o momento em que ele estava vivendo ali, com alguém buzinando insistentemente e poderia atrapalhar a transmissão. Coisa de preto. Foi exatamente isso que ele disse. Isso não é piada, né? Agora, o que se sabe é quando ele tomou conhecimento de que o rapaz, além de tudo, tinha invadido o estúdio e tinha se sentado na cadeira dele no Jornal da Globo, ele virou fera. Sim. Ele questionou a alta direção da emissora. Ele achou que ele estava sendo tripudiado, humilhado. Imagina que ele ia dar a mão pro cara e falar tudo bem, lindinho. Ele tá com a maior gana desses dois e nesse ponto até com razão, né? Embora a verdade do vídeo esteja ali sendo dita e muito clara de verdade. E outra coisa, não é o politicamente correto ou o politicamente incorreto, não é uma questão de contrariar normas ou aquilo que a sociedade espera. Nesse caso, eu volto a dizer, isso é uma questão de humanamente correto, é uma questão da qual a gente não pode abrir mão, porque implica nos sentimentos do nosso semelhante, tá? A gente não pode, não deve, né? Vamos riscar isso da face da terra, que é discriminar o outro por qualquer motivo que seja, né? Pela sua sexualidade, pela cor da pele, pelo idioma que você fala, pelo sotaque que você tem, pelo peso, né? Que aponta a balança. Chega, gente, chega. Então, acho que nesse ponto a coisa fica exemplar, e fica exemplar porque a emissora tomou uma atitude objetiva. Pode não ter sido 100% correta, porque o que o Thiago Rocha está alegando aqui, o que o Boni disse que faria, é até válido também, era uma possibilidade. Eu acho só que nesse momento tinha que ser radical, o corte, foi o que eles fizeram, cabeça, né? Acho que tem uma coisa que a gente tem que lembrar, quando ele fala assim, que o vídeo, ele falou isso fora do ar, né? Você falou muito bem da questão do semelhante. Quantos semelhantes tem aqui, né? Então, assim, as pessoas que estão nos bastidores com a gente, as pessoas que estavam nos bastidores com ele na ocasião, as pessoas acompanharam, o comentário dele é nítido. O vídeo, as pessoas ainda quando saiu na época o vídeo, falaram assim, mas não dá pra ouvir direito. Claro que dá pra ouvir, é nítido. Ele falou de uma forma pra todos ouvirem, né? Então, acho que... E achei a entrevista um pouco contraditória. Sim, acho que ele se perde, tenta apaziguar as coisas, mas dar uma aliviada, tem que fugir da polêmica. A declaração dele no vídeo, ela não é... Eu concordo, eu discordo. Ela é crime. Ponto. Entendeu? Você gosta, não gosta, ponto. É crime. Está lá na Constituição. O pedido de desculpas era fundamental mesmo. Aí é uma outra história. É diferente se você falar assim, não, eu não gosto de gelatina, eu gosto de pudim. Isso é uma opinião sua. É um gosto. Mas ali não, ali é crime. Não dá para você pensar diferente. Politicamente incorreto você palitar, por exemplo, os dentes na mesa. Pois é. Isso, né? Aí é uma atitude sua, é uma atitude sua que, né, se contrapõe às boas maneiras, à educação, essa coisa toda. Isso é politicamente incorreto. Agora, aquele tipo de coisa não. Na entrevista, desculpa te interromper, na entrevista escrita, ele fala sobre uma coisa de princípios, que questionaram ele se isso era coisa de geração. A gente sabe que muito do preconceito vem realmente da geração e muito das piadas, né, que a gente faz, é histórico. Mas eu acho que um homem vivido, jornalista, né, andou o mundo todo, viaja o mundo, mas não presta atenção no seu semelhante, viaja o mundo, mas não vê o mundo com olhos da alma, então alguma coisa está falhando aí, que não seja profissionalmente, é como ser humano, que é muito, né, mais sério, na verdade. Enfim, espero realmente, eu acho que ele já está pagando, arcando com as consequências, o preço não foi fácil, é pesado para ele que disse,
esse William então pensa como deve ser milhões de vezes mais pesado, deve não, é para aqueles que ouvem e sofrem esse tipo de preconceito que você está passando, unhazinha encravada perto daquilo que essas pessoas vêm passando através dos séculos, mas que volte a trabalhar logo e que tenha um trabalho à altura da sua competência e do seu brilhantismo como jornalismo, tá certo? Girando a nossa roda, trocar de assunto agora, vamos falar de Silvio Santos, Jogo das Três Pistas. Ontem a gente falou que arrasou de audiência, teve a participação da Ju. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Daqui a pouquinho roda da fofoca aqui com a gente, mas antes de qualquer coisa, nossa primeira página. E a primeira página de hoje não podia deixar de ser sobre o William Vac, o ex-apresentador do Jornal da Globo, não é? Que depois de ter sido demitido pela emissora, ficou um tempo quieto, mas agora, desde o final de semana, quando ele escreveu um artigo para o jornal Folha de São Paulo, ele voltou para a mídia pela primeira vez falando o lado dele dessa história. E tem alguns pontos que valem a pena ser ressaltados, não é? Aliás, daqui a pouco você vai ver trechos importantes dessa entrevista do William Vac já aqui no nosso programa, e a gente comenta mais um pouco. De início, só o que eu queria dizer é o seguinte: ele assume, não é, que o que ele fez foi uma coisa idiota, depois ele classifica com um palavrão, depois ele garante que ele não é racista e que todo o trabalho dele prova isso. Ele diz: a minha obra prova esse tipo de coisa. Ele acredita a demissão dele ao fato da Rede Globo de televisão não ter suportado a pressão, não do público no geral, mas das redes sociais. Ele acha que ele foi demitido por causa disso, porque a Globo se importou com as redes sociais que estavam fazendo com ele o que ele considerou um verdadeiro linchamento. E a partir daí, ele tenta se absolver, vamos dizer assim. Ele reconhece uma culpa, mas ele diz que não é racista, que a piada foi idiota, aquilo não era uma piada, era uma declaração, e de cunho racista sim, todo mundo viu, não é? Mas quando ele diz assim: eu não sou e nem nunca vou ser politicamente correto, como se aquele tipo de declaração é coisa de preto, fosse simplesmente uma coisa que, assim, ela contra, como é que se diz? Ela vai contra ao senso comum, ela vai, na verdade, romper padrões de comportamento. Eu não sou politicamente correto porque eu enxergo mais além, porque eu penso fora da caixinha, porque eu não me enquadro, quando não é isso, gente. Na verdade, não é questão de ser politicamente correto ou politicamente incorreto. A questão é você ser humanamente correto, sim. Aí é que está além do politicamente correto. Isso vai muito mais além, porque vai da sua consciência como ser humano, da maneira como você vê o seu próximo, o seu semelhante, da maneira como você trata aquele que é seu irmão, sim, porque estamos todos aqui nessa nave perdida no espaço que é o planeta Terra. E isso ele demonstrou que não faz. Mas ele não estava no ar. Caramba, arruma outro argumento, né? Porque esse é pra lá de furado, gente. Sabe? É melhor se tivesse no ar, se já assumisse aquilo que é e não ficasse passando uma imagem que não tem nada a ver com o que você pensa longe das câmeras, que é o seu espaço de maior realidade, de maior encontro com você mesmo, do que falar fora do ar, sabe? Eu acho muito mais sério isso ainda. Eu não acho que alivie em nada essa questão, que se Deus quiser logo a gente já vai ter parado de discutir sobre isso, porque as coisas já foram encaminhadas, mas é muito pior você falar, né, no ar aquela postura, aquela coisa toda, e antes disso está segregando alguém, antes disso está fazendo o que foi considerado piada, e para mim não é piada, para mim é um insulto, é discriminação, é preconceito, e preconceito racial
é crime, né? Como se então fosse absolvido de absolutamente tudo. Ah, mas foi um cara que entregou a fita, isso foi uma maldade. Olha, essa atitude, claro que é discutível, mas maldade é você falar aquele tipo de coisa. Mesmo que o outro não tenha agido corretamente, embora tenha sido uma vingança, entre aspas, quanto a esse tipo de preconceito que ele também não aceita, desmascarando o William Vac para todo mundo, mas ao invés de ficar julgando quem vazou a fita, tem que pensar, como já foi muito pensado, naquilo que foi dito, porque aquilo é que é o que conta, na verdade, é o conteúdo daquela conversa, né? Daquela conversinha que particularmente eu achei nojenta e falei isso aqui para vocês, não tolero, não aceito, não acho que possa ser dito, era só uma brincadeira, era só uma piada de mau gosto ou idiota, como o próprio William está acreditando agora a atitude dele. Não é, a coisa ali é séria, a coisa é uma postura, né, de vida, ou então